Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um tema de hoje, para que nós possamos abordar, né? É a questão do perdão, né? Das dívidas que o país, quando ele empresta via BNDES, né? E vai o Brasil ele empresta para Venezuela, Moçambique, Angola, enfim, para outras nações. Só que tem um instituto, né? Criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que ele, em seu mandato, ele promulgou uma lei que dá prerrogativa ao presidente da República de perdoar dívidas daqueles países que vêm aqui, pegam o empréstimo, ou seja, sai o dinheiro do seu imposto, né? Do meu imposto, dos nossos impostos. Eles mandam para fazer obras de infraestrutura para outros países, mas aí, até aí, tranquilo. Em vez de investir aqui, mas eles emprestam. Tudo bem, tranquilo. Só que o problema todo é a questão do perdão, né? Então, a gente vamos passar aqui uma reportagem aqui, ó. Esse, ó. Fernando Henrique Cardoso, isso no ano 2000, tá? Ele perdoou 450 milhões de dólares de Moçambique. E ali foi aprovada por ele em 98. Ele aprovou e depois ele perdoou. Ou seja, 95% da dívida ele perdoou, que era o valor de quanto? 450 milhões de dólares. Quem é que vai pagar essa dívida que ele perdoou? Entra para a dívida pública, você vai pagar. Você paga por via de aumento, né? Não tem o aumento de IOF aí, não tem o aumento lá da taxa de exportação, taxa das buzinhas, né? Então tem, né? A gente vê que nós temos isso aí. Então, o que que acontece? Você paga. Se você está pagando, né? Isso aí, quem implementou essa legislação foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, né? Aquele mesmo que fez reunião com os empresários lá no Palácio do Planalto, lá, empreiteiros, né? Aqueles empreiteiros que deram 7 milhões, que depois ele comprou lá, enfim, foi repassado via palestras para ele, né? Ele, muito bom, que ele é benemérito, né? Ele pegou o seu dinheiro, o meu dinheiro e perdoou a dívida de Moçambique. Não obstante, ou seja, como é que dizer, não cansado, aí o que acontece? Isso aí foi o Fernando Henrique 2000. Observemos que se foi em 2000. Né? Aqui, em uma reportagem, né, em questão do que a OAB questiona, né, a questão do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, o Lula. Também ele perdoou para o mesmo Moçambique mais 315 milhões de dólares. Então, Fernando Henrique perdoou 450 milhões de dólares para Moçambique, isso em 2000, e depois em 2000 lá logo ali na frente, em 2004, né? Fernando Henrique 2000 e o Lula em 2004, o seu Lula perdoou mais 315 milhões de dólares, né, para o mesmo Moçambique, o mesmo país. Então, assim, ó, fica uma pergunta, né? Você acha correto isso aí? Porque quem é que vai pagar, quem é que pagou, está pagando ainda aqueles 450 milhões de dólares que o senhor Fernando Henrique Cardoso perdoou para Moçambique e mais os 315 milhões de dólares que o senhor Luiz Inácio da Silva perdoou também para Moçambique? Quer dizer, é meio estranho, né? Moçambique, Moçambique. Eu não estou abordando os outros países, tá? Porque o Brasil empresta via BNDES para vários países. Então eu não acho adequado, né, nem justo para conosco, nós que somos brasileiros, contribuintes, o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele vai lá e empresta, né? Ele vai e empresta, o Lula empresta, porque foi né, entre esses mandatos dele, desde que o senhor Fernando Henrique entrou, aí já depois já entrou o Lula, aí foi cortado lá no caso, meio mandato, um mandato e meio da Dilma e o do Bolsonaro. Eu pesquisei, para não dizer assim, ó, pesquisei também, eu não achei nada em questão de perdão de dívida pelo Bolsonaro e nem pelo Michel Temer, tá?
Se vocês souberem, podem colocar aqui no chat aqui, tá? Porque a gente não sabe tudo, eu pesquisei e não achei. Não obstante a isso também, vamos novamente voltar. Aqui, ó. Fernando Henrique, em 2000, ele perdoou 450 milhões de dólares da dívida. Que no caso do Moçambique, que vai acrescentar para quê? Para a dívida interna do país. Quem pegou emprestado não paga, quem vai pagar vai ser o contribuinte. Você, eu que recolhe imposto de renda, que paga o imposto no alimento, na energia, no telefone, na internet, isso tudo tem imposto, né? Então é você e eu que pago. E o senhor Fernando Henrique ele sai por benemérito. Assim, porque foi o senhor Fernando Henrique que criou a lei, tá? E o senhor Fernando Henrique que criou a lei de isenção, em 98. Então fica uma coisa assim, eles perdoam, assim como foi também o seu Luiz Inácio Lula da Silva, que foi questionado pela OAB, né, de ter perdoado 315 milhões para o mesmo Moçambique. Então são, assim, eles são muito beneméritos, né, de perdoar dívidas com dinheiro dos outros. Porque aí depois que acontece, vocês vão lá criar um impostinho que vai sair do seu bolso, do meu bolso. Então a gente tem que fazer um resgate histórico disso aí, porque com todo respeito, assim, ó, com todo respeito, a República virou uma baderna depois de 85. Porque, assim, ó, imagina um montante de dinheiro, gente, que sai. O bonito do Fernando Henrique cria uma lei para perdoar a dívida dos países que pegaram dinheiro aqui do país. Aí ele perdoa, o Lula perdoa mais 315 milhões, tudo de dólar, 450 milhões de dólares perdoados pelo seu Fernando Henrique Cardoso e 315 milhões de dólares perdoados pelo seu Luiz Inácio Lula da Silva, só para Moçambique, tá? Eu não sei o restante. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui, ó. Aí vem a dona Dilma. A dona Dilma, ela perdoou, vamos botar para não, vamos pegar aqui, perdão, aqui, ó. 900 milhões de dólares para os países africanos. Quem é que está pagando isso aí, gente? Aí pega assim, ó. Isso 2000. De 2000, Fernando Henrique perdoou 450 milhões para Moçambique, novamente, tá? Desculpe ser repetitivo. Em 2004, o seu Lula, ele perdoou 315 milhões de dólares para Moçambique também. Aí, lá em 2013, a dona Dilma foi lá e perdoou 900 milhões de dólares para os países africanos. Aí eu pergunto, quem é que está pagando? Quem é que paga isso aí? Vocês acham que é você? É o imposto, por isso que a tua gasolina está cara. Fora, né? Eu não vou entrar em outras arrazoações aqui, né? Então, assim, ó, quem é que paga? É você, a gasolina está cara. Porque você tem que estar pagando um dinheiro que foi, né? Para o exterior, para Moçambique, para Angola, para outros países, né? Tanzânia. Porque aqui, ó, nessa reportagem aqui, ó, do BBC News, aqui, ó, vamos ver aqui se tem como ver aqui. Olha aqui, ó. Entre os 12 países beneficiados estão Congo, isso aí é a Dilma, tá? A Dilma, total de 900 milhões de dólares. Ó, entre os 12 países beneficiados estão Congo, Brazzaville, que tem a maior dívida com o Brasil, cerca de 350 milhões de dólares. Tanzânia, 237 milhões. Zâmbia, com 113 milhões. Então, assim, ó, eles estão emprestando dinheiro. Essa lei aí, para quê? Estranho, né? Perdoa aqui, empresta para perdoar logo ali na frente. Será que não tem alguém ganhando com isso aí? Porque esse país, infelizmente, né? Tem como crer na República? Não tem, né? Escândalo de corrupção para lá e para cá. Se no próprio judiciário, que seria o poder para que pudesse combater esse tipo de coisa, tem vinda de sentença? Não tem? Lá do Mato Grosso do Sul, lá não teve suspeita lá, não está sob investigação, vendo isso de sentença. Então, assim, o judiciário, infelizmente, também não ajuda em nada, né? Só atrapalha. Infelizmente, é um poder morto, perdão da expressão, tá? Salvo algum outro juiz aí. Então a gente vê aqui, ó. Aí a Dilma, aí entra lá. Fernando Henrique, o bom vivant, né? De apartamento em Paris. O senhor Luiz Inácio da Silva, né, que envolto em escândalos de corrupção,
né? O pai do pobre, né? Então são coisas assim, ó. E aí vem a dona Dilma, né? A sacadora de evento, vai lá mais 900 milhões de dólares. Quem é que paga isso aí? Quem é que paga? E tem uma outra coisa, nós devemos contabilizar também que quando o país ele não paga, não é perdoada a dívida, quando o país ele não paga o empréstimo, quem é que vai pagar? O tesouro. Quem é o tesouro? O tesouro é a população, é você e eu. Né? É você e eu aqui, que estão pagando. Aí muitas vezes eu vou dizer assim, ó, você vai pegar, comprar o seu carro lá, aquele jogo absurdo, né? O banco ganha, né? Porque aqui no país tu compra um carro e paga dois, no mínimo, tá? Então vamos ver aqui, mas aqui, ó, a dívida da Venezuela com o Brasil, essa reportagem é recente, tá? Para não dizer aqui, ó, dia 5 de julho de 2025, tá? Ó, a dívida da Venezuela com o Brasil passa de 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Vocês já pensaram quanto que dá isso aí? Desde quando se criou essa política aí pelo seu Fernando Henrique Cardoso. Seu Fernando Henrique Cardoso que criou essa mania, né? Aqui, ó. Vamos selecionar aqui, vamos voltar lá na questão da OAB aqui, ó. Um comentário aqui, ó, lá da OAB. Segundo Aristóteles, o perdão concedido pelo executivo pode ser questionado caso seus termos não estejam de acordo com a Lei 9.665, sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, em 19 de junho de 1998. O senhor Fernando Henrique Cardoso é muito filantrópico, né? Ele gosta de fazer caridade com o dinheiro dos outros. Aí, meu amigo, aí eu tenho que entrar e concordar, né, com tudo. Vem aqui, ó. Vamos ver aqui. Eu tenho que concordar com um parecer do Paulo Bossart, que foi ex-ministro do STF. Vamos ver o que eu consigo aqui. Cadê aqui? Aqui, ó. Artigo dele, que ele escreveu um artigo, ó. Artigo. Paulo Bossart, jurista e ministro aposentado do STF. Ele escreveu um artigo. Aí vamos lá. Então isso aqui foi em 2004, tá, que ele escreveu esse artigo, questionando a questão do perdão da dívida do Lula. Aqui, ó. Parece desnecessário dizer que o crédito renunciado ou perdoado não é do senhor Lula da Silva. Ou seja, o crédito, vamos fazer uma releitura, não era do que? O crédito renunciado não é de quem? Do Fernando Henrique, não era da Dilma e não é de nenhum presidente da República que lá senta naquela cadeira. Vamos adiante. Ora, pode o presidente perdoar uma dívida que o credor seja a nação brasileira e o devedor outro Estado? Muitos e largos poderes tem o presidente, mas não tem o de perdoar o que lhe não pertence. Sim, o dinheiro não é do presidente, o dinheiro é seu, é meu. O dinheiro é do recolhimento de impostos. Por que não investe esse dinheiro dentro do país? Por que esse dinheiro não é investido aqui dentro? Por que tem que tu tem que emprestar lá para eles fazerem obra de infraestrutura? Quantas cidades desse país, que são mais de 5 mil e poucos municípios, né? Cidades que não têm saneamento básico, não tem asfalto, não tem pavimentação, não tem nada. Não, eles pegam e emprestam o dinheiro para o exterior, para depois perdoar. Isso aí que é muito, muito estranho, né? Porque virou modus operandi depois que o Fernando Henrique sancionou a lei dele, 5.665. Grave, de 1998. Vamos lá adiante aqui, ó. O presidente não é dono dos bens que é administrador. Tá? Não tem o poder de disposição sobre o que é da nação. Não pode perdoar o alheio. Não pode alienar o que não lhe pertence. O administrador não é dono do patrimônio que administra, exatamente. Só que, infelizmente, os que lá estão, eles se acham dono, né? Tudo eles podem, né? Tudo eles podem e tudo eles fazem, né? Porque quem é que vai coibir eles? Porque o sistema hoje,
jurídico brasileiro é assim, já faz bom há décadas e décadas, né? O Poder Executivo nomeia as mais altas cortes do Poder Judiciário. Não precisa falar mais nada, né? Então, assim, o administrador não é do patrimônio que administra. Sobre ele não tem domínio, não tem nem pode ter poder de disposição, perdoando o que não é seu, seja da nação, seja de quem for, estará lesando a alguém, sem poderes para tanto. De resto, entre os poderes do presidente assinados pela Constituição, não figura o de doar ou perdoar majestaticamente créditos pertencentes à nação. Então, gente, eu quero que vocês entendam. Independentemente do A, do B ou do C, os cidadãos eles ficam perdoando. Eu nem vou entrar na questão aqui do que é perdoado para os banqueiros, né? Isso aí eu vou deixar para outra live aí. Vamos ver quem foi o rei de... Vamos ver entre eles, né? Porque eu tenho pego. A última live eu peguei e dessa última também eu peguei, né? Do Fernando Henrique para cá. E eu não tenho poupado ninguém, né? Eu passo Fernando Henrique, Lula, Dilma, o Temer e o Bolsonaro. Só que, né? O que eu acho eu coloco. Eu não tenho... Eu estou falando aqui é o que eu achei. Se alguém sabe se tem alguma coisa do governo Temer, ou do governo Bolsonaro, pode ficar à vontade e compartilhar aqui para nós. Deixe seu comentário aqui, tá? Aí, pessoal, uma outra, antes de terminar assim, o registro da live aqui, se der para vocês dar um likezinho, eu agradeço. Eu agradeço. Você sabe que é importante deixar o likezinho, né? Eu fico muito agradecido. Então, o que vocês acham? Vocês acham que é correto o presidente da República, os presidentes da República, está perdoando dívida para você pagar? Eu acho que não, né? Porque quem é que paga isso aí? Se vocês forem pegar bem, eu vou colocar aqui numa tela aqui, permitam-me, aqui, ó. Isso aqui eu fiz aqui com a cotação do dólar de hoje, tá? Eu fiz um cálculo assim por cima, com dólar de hoje, lá no Fernando Henrique, em 2000. Ele perdoou 450 milhões que você pagou, tá? Você e eu pagou. Atualizado hoje, pelo dólar de hoje, que é 5,51 lá pelo Banco Central, daria 2 bilhões 479 milhões e 500 mil reais. Só o Fernando Henrique lá para Moçambique, tá? O senhor Luiz Inácio Lula da Silva só para Moçambique, tá? A gente não tá abordando aqui outros países. Eu estou colocando o que eu achei, assim, tá? Só para Moçambique, o seu Luiz Inácio Lula da Silva, ele perdoou, lá atualizar pelo dólar a 5,51, que está mais ou menos hoje, seria 1 bilhão 735 milhões e 650 mil reais. A dona Dilma Rousseff, um pouco mais abusadinha, né? Ela perdoou 4 bilhões e 950 milhões de reais. Aí, mais essa reportagem ali, ó, de 7 de agora do mês de julho de 2025, da Venezuela, 10 bilhões. Total, em 25 anos aí de... Isso aí que deve ter muito mais, tá? Isso aí que foi o que eu peguei. Deve ter muito mais. Deu 19 bilhões, 174 milhões e 150 mil reais. Tá? E deve ter mais, porque eles emprestam... Tem empréstimo para Cuba, se não me engano, aqui também, né? Eu não sei se vocês estão pagando. Se não me engano, também não estão pagando. É quem está pagando o empréstimo é o Tesouro. Quem é o Tesouro? Você e eu. Nós somos as galinhas de ovo de ouro para aqueles que lá sentam no poder central. Que é um balcão de negócio. Brasília é um balcão de negócio, né? Brasília é um balcão de negócio, onde eles ficam ricos e você fica pobre. Eles fazem a ABNS e você é que paga. Seja o seu Fernando Henrique, que é o pavão, o senhor Luiz Inácio da Silva, que é um escroto, perdão a expressão, tá? Me desculpe aí se alguém, mas infelizmente, né? A sacadora de vento, a dona Dilma Rousseff, né? Então aí eu coloco essa questão do PT, porque foi no governo do PT que foi liberado. Agora não sei se foi a Dilma, se foi o Lula que liberou, foi os dois.
Um dos dois que liberaram, que chegou nesse, que a Venezuela não está pagando 10 bilhões. E aí eu fico perguntando, o que é que vocês acham, gente? Isso aí. É justo você estar pagando alguma coisa assim, ó? Eles vão lá e perdoam. Pra onde vai esse dinheiro? Que tanta. É que nem assim, ó. Você vai lá no banco, no seu cartão de crédito do mês aí. Eu vou perguntar, o banco perdoa se você não tem condições de pagar? Claro que não, gente. Ele vai te protestar. Não perdoa. Tá lá. E depois nunca mais tu tira cartão de crédito ali. Naquele banco não tira mais. A gente sabe que depois de 5 anos muitas vezes prescreve. Não sei como é que tá a legislação agora, tá? Prescreve. Mas não perdoa. Agora os presidentes são muito bonzinhos, né? Fernando Henrique, um bom moço. Bonzinho, 450 milhões lá para Moçambique, só para Moçambique, tá? Aí o senhor Lula, também o pai dos pobres, né? 300, mais 315 milhões para Moçambique, né? Ou seja, 4 anos depois, né? Essa é gente para gostar de Moçambique, né? Fernando Henrique Lula gostava de Moçambique, gosta de Moçambique, né? Um libera 450 milhões, aí depois, 4 anos depois, o senhor Lula perdoa mais 315 milhões. É muita bondade, né? Por que ninguém perdoa, né? Por que eles não pegam esse dinheiro aí, gente, e excluam? Porque isso aí são coisas assim, ó, sistemáticas, tá? De 2000 para cá, isso aí. Só essa aí. Fora outras coisas mais que eu não vou estar citando para não desviar o foco da live aqui, tá? Então, assim, por que não pega para diminuir a conta de energia, para excluir o IPVA do seu carro? Porque é um absurdo. Você compra um carro, uma moto, tu tem que pagar, não é teu bem, é do governo. Então, por que não pega esse dinheiro aí que nós pagamos já? Exclui o imposto do IPVA ou o IPTU, exclui algum imposto, porque a gente paga tanto imposto, né? Não. Aí, os beneméritos do país. Senhor Fernando Henrique Cardoso, senhor Luiz Inácio Lula da Silva, senhora Dilma Rousseff, né? São os bondosos da nação. Se tiverem alguma outra, se vocês acharem algum empréstimo que o Bolsonaro ou o Michel Temer perdoaram no caso, né? Vocês podem colocar aqui na live, tá? Então eu não acho justo, né? Aí eu fico com vocês, agradeço aqui a presença de vocês, tá? E eu vou encerrando a live e se puderem deixar uma curtidinha, eu também agradeço mais uma vez que é importante para nós, tá? Muito obrigado e boa tarde. Até amanhã que amanhã eu vou fazer uma outra live, tá? Se vocês puderem me ajudar, eu agradeço com um like. Até mais.